por Ferrugem, cara, eu quero convidar vocês para uma aventura aí muito louca, cara. Eu acho que é a épica, é a mais louca que eu já fiz, cara. Seguinte, cara, eu tô indo buscar um negócio que eu nem sei o que é, cara. É uma coisa enferrujada, antiga, é uma máquina de costura, cara, que eu não sei do que é, cara. Mas que eu tava acompanhando já há algum tempo, as negociações estavam sendo feitas com o proprietário e um cara de um museu. O cara, quando viu a máquina, o cara do museu, ele pirou nessa máquina, cara. E eu acho que é um museu lá do Rio Grande do Sul, especializado em máquinas antigas, máquinas de costura. Cara, e aí tinha muita gente falando no grupo, não sei o que. Eu sei que na última hora, e eu percebi só agora, na última hora acabou não dando certo a negociação com o museu, cara. Uma, porque a máquina é pesada, ela tem quase 30 quilos. E outra, cara, porque eu acho que tá em outro estado, teve algum problema com o CNPJ, acho que do museu, sei lá, uma confusão danada. Enfim, cara, negociei com o cara não baixou o valor, cara. O cara, o cara sabe o que tem na mão. O cara tá aqui em São Paulo, numa região próxima, uma cidade próxima aqui da capital. Cara, tô indo buscar aí essa máquina. Eu convido vocês para essa aventura muito louco por Ferrugem. Cara, se tem Ferrugem, tem história aí, acompanha aí. Família do Ferrugem, olha só o que está aqui, galera. Eu quero mostrar de primeira mão. Olha que máquina absurda. Olha só isso aqui, cara. As engrenagens pulando para fora. Olha só quanta engrenagem maluca que ela tem aqui, galera. Quando eu vi, cara, que o museu não ia ficar com essa máquina, apareceu um monte de gente interessada dando lance. Cara, eu falei, essa máquina tem que ir para o museu, mas o Museu da Sapataria Paulistana, ela tá aí. Reparem só uma coisa, só que eu trouxe mais dúvida do que respostas, porque o antigo proprietário dela, o cara que me vendeu, cara, ele não tem informação nenhuma dessa máquina. Ele pegou ela como parte de negócio em outros, porque ele é um colecionador também de itens antigos. Cara, ele não sabe o fabricante, nada sobre ela, cara. Ele só, a única coisa que ele me falou é que o pessoal do museu, que tem mais de 5.000 itens, não tem essa máquina. Então, assim, galera, o que me chamou a atenção foi que, assim, olha só, ela tá com aquele paninho de teste. Isso é um item, é um indício muito positivo que ela foi guardada após uma revisão. Então, assim, ela pode estar parada, sei lá, 40, 50 anos, mas ela está muito próxima de estar funcionando. Ela tá completa, ela deve estar muito próxima de estar completa. Claro, ela está faltando a mesa dela, mas a ideia não é nem por ela ativar ela, pôr ela para funcionar, não. Essa máquina é uma máquina grande, é uma máquina que deve ter um motor muito parrudo, é uma máquina que fez as minhas Singers antiga industrial ficar pequenininha, parece aquela 15C perto dela. Ela é muito maior, ela é muito mais robusta. Então a ideia é só tirar os ferrugens, estabilizar o ferrugem, cara, e fazer um tratamento nela e deixar ela em disposição do jeito que ela tá aí, cara. Porque, cara, ela vai ficar à exposição, isso é lindo, cara. Vou falar para vocês, tem muita gente que escolhe ganhar um notebook, um iPhone de aniversário. Cara, esse é meu presente de aniversário. E eu quero dividir com vocês a alegria que eu estou sentindo. Cara, eu quero realmente que vocês venham comigo. Descubra, cara, quanta história tem por trás desse item. Vocês são meus convidados. Acompanha aí que essa tem muito ferrugem e tem história. Assim que eu peguei a máquina, apareceu a necessidade imediata de eu saber o fabricante. Um problema muito simples. Eu comecei com toda a limpeza, como sempre eu faço. Limpeza primeiro mecânica, depois limpeza química com muito solvente, muito WD.
Mas eu sabia que em algum momento eu ia precisar usar a força bruta, porque ela estava há muito tempo parada e eu ia precisar bater em alguns lugares estratégicos para que ela continuasse, voltasse a funcionar, né? Voltasse as engrenagens a se movimentar. O problema é que eu não tinha informação nenhuma dessa máquina, ela não tinha mais adesivo e assim, a única plaqueta de identificação que eu tinha estava escrito assim, 560-8. Peguei esse número e atrelei, escrito em inglês, máquina de costura de sapateiro Singer, porque ela parecia muito uma Singer. Ela era muito similar a uma Singer, eu imaginei que fosse uma Singer antiga e eu saí procurando esse tipo de máquina na internet para ver ela funcionando. Aí eu entenderia aonde são as partes móveis e as partes fixas. Pois bem, passei dias fazendo essas pesquisas e não surtiu nenhum efeito. Daí lá, já quase no meio da semana seguinte, eu encontrei uma máquina idêntica, Singer, um vídeo de um americano que eu até consegui entrar em contato com ele, perguntei de quando era a fabricação da máquina, ele falou que era por volta dos anos 50, e aí, só que aí que veio o problema maior, a máquina Singer, a numeração dela, ela não bate com a numeração que está nesta máquina, né? A máquina Singer que nós estamos falando é a 69-8. Dá uma olhadinha no vídeo aí que vocês vão entender como que a máquina é muito similar à que eu tenho aqui. Alright, so this is my Singer 69-8 bar tacker. I just recently acquired it from a very great man. His name is Mark. Extremely knowledgeable. Knows anything and everything you need to know about old Singer machines. And as you can tell, this machine is in just fantastic shape. But yeah, great machine. I just got it up and running. I don't have that much room in my living room, so I had to mount it on the same table as my Union Special 7400 cover stitch that I use for making belt loops. So yeah, thanks again, Mark. And here's just the video just to get it running and show what it does. No vídeo que vocês acabaram de assistir, ficou claro aonde são as partes móveis e as partes fixas da máquina. Isso facilita bastante na hora de desengripar, porque eu iria usar uma marreta de madeira para dar algumas pancadas, para forçar o mecanismo de uma maneira controlada para que ele volte ao funcionamento. Pois bem, quando eu olhei a 69.8 funcionando, uma coisa foi inevitável. Meu conhecimento de relojoeiro, mesmo sendo raso, eu pude ver que a máquina trabalhava num ciclo semelhante a um relógio. Ok? A máquina era muito semelhante a um relógio. Vamos fazer uma comparação com uma máquina comum, a máquina que a gente conhece. Enquanto tiver linha na bobina, ela vai costurar. Quando acabar a linha, ela para de costurar. Essa daqui, ela funciona em ciclo. Vou mostrar para vocês o funcionamento de alguns relógios, um relógio de catedral e os meus relógios, para mostrar para vocês que como que funciona. Ele arma o ciclo e depois ele desarma e o ciclo recomeça. E é assim que essa máquina funciona. Quando eu pensei, cara, se ela trabalhar como relógio, ela precisa ter uma mola. E aí comecei a ficar meio preocupado eu bater nessa máquina e voar uma mola, né? Se de um relógio já faz um estrago danado, imagina de uma máquina desse tamanho.
Senta que lá vem a história. Então vamos lá, como vocês puderam ver aí, em 1867, na Alemanha, essa indústria ela foi formada atrás de uma fábrica de relógios. É por isso que ela tem tanta similaridade com o relógio. E depois, quase 100 anos depois, a Singer pegou esse projeto e fez a Singer que vocês viram aí no vídeo. Quero mostrar para vocês que a condição geral da pintura está excelente. Nós estamos falando de uma senhora de 150 anos, até os pingos vermelhos do esmalte que tinha para indicar os pontos de lubrificação ainda tem resquícios aqui. Ela tem certamente alguns pontos que precisam ser tratados. Eu vou tratar muito pontualmente isso. Vou passar primeiro um ferrox, um similar, para estabilizar os pontos de ferrugem e fazer uma pintura pontual com um pincel muito cuidadosamente para evitar que esse ferrugem continue evoluindo. Quero mostrar uma coisa curiosa para vocês aqui, a mola que eu esperava que ela tivesse. Todo relógio tem mola, então ela precisa ter mola. Só que a mola dessa máquina, ela não é em forma de espiral, ela é em forma de uma barra. Esta barra aqui, ó, esta barra horizontal aqui, vertical aqui, essa barra vertical, ela é a mola da máquina. Repare só, ó, eu vou girar aqui, vocês vão ver o ciclo, ó. Tá vendo? Ela travou. Esse bracinho, ela ó, tensiona a mola, como se fosse uma embreagem, tá vendo? Ó. E ela faz o ciclo novamente. Tá vendo? Chegou aqui, ó. A mola pressiona e ela faz o ciclo novamente. Então ela tem uma mola aqui. Uma mola bem parruda, por sinal, tá vendo aqui, ó? Essa peça aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, ó, essa peça aqui, ela vai daqui até aqui, ela é tensionada, ela tem como se fosse uma curvatura aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Essa peça aqui, ó, essa aqui é a mola dela.